Deu nem tempo de descansar, eu já estou voltando, porque o técnico Tite tomou uma decisão que é para lá de polêmica e eu não posso deixar de trazer isso para você de jeito nenhum. Seria maluco. E o Léo Ortiz se justificou agora em pratos limpos, citando o nome de jornalista e tudo, sobre a polêmica do meio de semana, se ele não queria mais jogar de volante. Enfim, um conteúdo absolutamente imperdível que eu trago para vocês a partir de agora. Acione o sino da notificação para todos os vídeos e inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem comigo na Nação Rubro-Negra, porque eu tenho muita coisa para a gente conversar a partir de agora. Vem nação, que o momento é de explicações. Olha só, eu vou começar pelo técnico Tite, porque ele falou de uma vez só, de forma bem clara, sobre 3 assuntos. De La Cruz, o gol e também a situação do Lohan. Eu vou dizer para vocês, para mim, a decisão do Tite é polêmica, mas embasamento técnico e teórico ele vai apresentar nessa entrevista. Então, eu vou deixar para que cada um de vocês possam tirar as suas próprias conclusões. Tite fala, primeiro do De La Cruz, segundo de quem é o novo titular do gol do Flamengo e terceiro, ele fala sobre o Lohan. Coloca o Tite no ar, fala absolutamente importante do professor rubro-negro. Bota aí. Cuidar sem poupar. A gente cuida, a gente não poupa. Ninguém poupa ninguém. E volto a repetir, eu não sou nenhum... Depende do resultado para estar técnico do Flamengo. Se não tem resultado, tu acha que vai ficar como? Então, é cuidar sem poupar. O De La Cruz vinha sentindo já desde... É uma área médica, mas eu vou me permitir desde da Copa América. Os 2 tendões muito fortes, a gente tentou ainda, e ele também, para ver se tínhamos a possibilidade de contá-lo no banco, para contar com todo mundo, não tinha condições, ele precisava, clinicamente, eu estou até antecipando a isso, né? O Luiz está balançando a cabeça na área médica, mas estou antecipando, ele não tinha condições nenhuma. A outra, a gente tem que ter critério e tem que ter bom senso. O Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. Não porque eu dei, porque ele é um grande goleiro. E o ano passado, quando tínhamos 3, eu coloquei para a direção. A gente não pode ter 3 grandes goleiros. A gente tem que ter 2 e um menino emergente. O Rossi vem fazendo um grande campeonato. Mas tem ali 2 grandes goleiros. Um para a Copa. E aí, por que eu estou falando de bom senso? A gente vai jogar um jogo decisivo. O jogo anterior, um dos jogos, isso a gente já tinha conversado com a direção, um dos jogos ele ia jogar do Campeonato Brasileiro para que justamente desse a oportunidade de ritmar, de sentir o calor, a pressão, a expectativa. Ele poderia ter sido o jogo contra o Vitória, né, Bruno? A gente colocou essas possibilidades, a gente conversou, do jogo contra Cuiabá, ou esse. As coisas foram desenrolando. Por quê? Porque tem que ter bom senso. Para que possa... E quando eu defini as 2 situações, é interessante a grandeza do Rossi, quando eu chamei, juntamente com o Maia, juntamente com o Heller, juntamente com o Lucão, e coloquei, a decisão, ela é de jogar esse jogo, o Cunha também. Por quê? Eu digo, está fazendo um grande campeonato, tem toda uma sequência, Rossi, e nós temos, é também importante. O Rossi consentiu porque sabe que a função do goleiro também tu precisa estar apto. Então, a grandeza da liderança de um grande goleiro, que é o Rossi, e de um grande atleta, que é o Matheus. Comprovou e teve essa oportunidade. Agora é fácil, né? Mas era difícil essa decisão. Professor Kleber, boa noite. César, desculpa.
Guilherme Xavier da Trivela. Queria falar um pouco sobre o Lohan, um jogador que despontou bastante no time titular, muito jovem, oscilou, e agora é o terceiro jogo consecutivo que ele não é relacionado. Queria que vocês explicassem um pouco mais sobre a linha de raciocínio para essa decisão e se vocês pretendem voltar a relacioná-lo num jogo como o de quarta-feira, por exemplo. Lohan joga muito. Lohan joga muito. E como um garoto também, ele vai oscilar e vai ter a possibilidade de reeducá-lo e reconduzi-lo. E esse é comigo. Eu falei com ele dentro do vestiário. Tipo, tu vai conversar comigo amanhã para conduzir essa situação. Porque ela é de evolução. Ele é de jogar na base, tal qual o Matheus Gonçalves jogou. E essa formação desses jogadores mais jovens, a gente tem essa experiência. O Kleber é muito próprio de trabalhar com garotos jovens, de ter esse feeling, esse approach. O César não, o César é o mais cascudo daí. Mas de fazer essa condução, essa maturidade, essa calma, para que possa reconduzir e retomar o melhor padrão. Olha, vamos por partes. Sobre a situação do De La Cruz, não tem o que discutir. Não tem. Cara, esses caras são comprometidos, eles querem estar em campo sempre. Para o jogador não ter condições de ir pro banco, meus amigos, é porque a situação do De La Cruz era muito ruim. Era muito séria. A parada do De La Cruz era um negócio absurdo. Era um negócio de outro mundo. Não dava pro cara. Não dava pro cara. Era muito difícil. Então, assim, não tem nem o que discutir. A gente tem uma guerra na quarta-feira. A gente tem que ir para São Paulo com uma vantagem debaixo do braço. Não tem outro jeito, não tem historinha. Então, assim, para mim não tem conversa, não tem discussão, não tem nem o que pensar em relação a isso. Sobre o Matheus Cunha, ele apresentou argumentos para embasar a decisão do Matheus ser goleiro de Copa. Agora, o Paulo Souza pensava assim também. Eu não colocaria o Matheus. Deus o livre guarde. Acontece alguma coisa de anormal nesses dois jogos com o Palmeiras, com o Matheus Cunha como titular, meu irmão, o mundo vem abaixo. Vai ser cobrado. Mas o Rossi que é o titular, mas é o Rossi que tem sequência, mas o Rossi tem a liderança, o Rossi tem aquilo. Então, assim, o Tite foi muito homem nessa entrevista coletiva de bancar o Matheus Cunha. Veja bem, é uma análise. Eu não tenho nada contra o Matheus Cunha, muito pelo contrário. Matheus Cunha é um grande garoto, um grande goleiro. Gosto bastante dele. Mas eu vou falar para vocês. É uma decisão do Tite que eu vou falar. Meu irmão, e eu tava reparando a entrevista olho no olho. O maluco falou com convicção, sem historinha. Sem conversinha, sem mais, sem papo furado, que, tô vendo. Não, o cara foi nítido. Eu já conversei, o Matheus é o goleiro da Copa, tá decidido, ponto final. Então, assim, o Tite não abriu nem margem para o questionamento, para uma história, para um papo. Ele não abriu nem margem para isso. Então, é uma situação que eu vou falar para vocês. É uma situação de líder. Deus o livre, tomara que São Judas Tadeu proteja a gente. Matheus foi muito bem no jogo, nesse jogo de agora contra o Atlético. Tomara que as coisas continuem assim, tomara que continue dando tudo certo, tomara que o Flamengo avance, tomara que a gente vá em frente. Sobre o Lohan, posicionamento do professor, eu também achei coerente. Existe mesmo essa alternância, existe mesmo esse momento que às vezes o jogador não vai bem, essas coisas acontecem mesmo. Essas coisas acontecem. Então, assim, nesse ponto aí eu acho que não tem o que falar, eu acho que é inquestionável.
Agora vamos a outra situação polêmica. Poucas vezes eu vi isso. Um jogador veio na coletiva e citou nominalmente a treta que teve com o jornalista. E aí foi o seguinte, eu disse para vocês que o Fred Gomes do GE tinha sido mal interpretado. O Fred é meu parceiro há mais de 20 anos, cara. Um jornalista sério pra caceta. Jamais o cara ia falar uma asneira daquela que o jogador se recusou a jogar como volante. Pô, pelo amor de Deus. Eu tinha certeza que isso aí era historinha de mercador. Eu tinha certeza. Só que então vamos ouvir da própria boca do Léo Ortiz esse esclarecimento sobre posição. Léo também foi incisivo e muito firme. Bom, até falei com o próprio Fred Gomes durante a semana, assim que eu tuitei ali explicando o que tinha acontecido, mandei mensagem para ele também, explicando que eu não tinha contestado o que ele falou. Acho que daqui a pouco foi uma falta de interpretação de todos, daqui a pouco uma falha dele, daqui a pouco ter falado alguma coisa que as pessoas podiam ter interpretado de forma diferente. Foi mais para transparecer tudo e nunca ir de encontro ao que ele vinha falando, ao que a torcida estava falando. Foi só de explicação mesmo. Como eu falei, eu nunca me neguei a jogar de volante, sempre me coloquei à disposição. Todo jogador quer estar jogando, então nunca que eu diria não, e desde quando eu cheguei eu falei que estaria à disposição independente da posição. E fui bem como volante, participei, voltaram os jogadores da posição, eles voltaram como seria uma forma natural. E agora vou trabalhar. Óbvio que eu tenho a preferência de jogar na zaga, isso não tem dúvida, é a minha posição, e eu realmente falei que não queria mudar de forma definitiva, mas nunca diria para ninguém que eu não jogaria, né? Que eu me negaria a jogar de volante. Viram só? Então, tudo tratado de forma limpa, honesta, clara, mais claro impossível. Então, muito bacana tudo isso. Olha, eu vou deixar para amanhã dessa segunda eu trazer um resumo de tudo que eu conversei sobre os reforços do Flamengo. Tem muita coisa importante para trazer para vocês, inclusive, mas eu vou deixar para trazer nessa segunda, porque esse vídeo agora foi só sobre esse papo do técnico Tite, tá bom? Forte abraço, nação!